Oi, gente! Eu vim falar com vocês sobre o método de propagação de plantas que se chama estaquia. Então, ela pode ser feita a partir de plantas herbáceas ou arvoretas. Essa aqui, no caso, é uma murta, também conhecida como dama da noite, muito utilizada na arborização urbana. E ela fica mais alta, mas aqui ela está sendo podada para ficar mais baixinha. E para a gente tirar uma estaca dela para fazer uma mudinha, a gente escolhe uma haste. Essa daqui tá legal. Então, a gente faz a poda. A gente está identificando, ó, uma gema, outra gema. Então, é a partir dessas gemas que a haste vai ramificar depois. Então, a gente corta uma haste com no mínimo 15 centímetros, com uma tesoura de poda. Então, essa haste aqui serve como uma muda. A gente tira o excesso de folha para que incentive o crescimento de raiz e novas folhas, porque posteriormente essas folhas aqui elas vão secar mesmo. Posso deixar só uma ali em cima. Então tá pronto uma estaca. Esse corte, quando é feito lá na árvore, ele deve ser feito em forma de bissel, um pouco inclinado para baixo, para que a haste que tenha ficado lá na planta, ela não acumule seiva, evitando de dar fungo e bactéria. Então, essa estaca aqui, a gente pode colocar dentro da água e deixar ela começar a enraizar, ou se eu for plantar direto em algum recipiente para depois levar para o chão ou para o vaso, eu tenho que regar todos os dias para incentivar o crescimento das raízes. Então tá pronto uma estaca. Essa estaca também pode ser feita com plantas um pouco mais verdinhas, né, mais herbáceas, que é o caso do gerânio, da couve e as arvoretas de uma forma geral. Aqui a gente tem o boldinho do Chile, que é uma planta rasteira, e a gente também pode fazer muda dela a partir de estaca. Então eu escolho uma estaca que esteja saudável. Aqui a gente pode tirar o excesso de folha. E pode tirar até com a mão mesmo, porque ela é mais macinha. Então aqui eu tiro o excesso de folha. Posso tirar bastante, não precisa ter dó, para incentivar o crescimento, né, de novas raízes. O boldinho é uma planta semi-suculenta, ele é bem macinho, então alguns dias, uma semana, 15 dias dentro da água, ele já começa a enraizar e a gente pode plantar direto. No entanto, ele é uma planta muito rústica, não precisa de muito cuidado. Se a gente apenas pegar as estaquinhas desse jeito e fizer o plantio em uma terra já preparada, ele pega super bem. Então aqui já tem um canteirinho preparado, com terra adubada e com cobertura de solo, que é uma matéria orgânica seca, para ajudar a segurar os nutrientes, a umidade, manter a temperatura equilibrada. Então eu posso pegar essa estaca e simplesmente enfiar aqui, como a terra já está bem macinha, lá, entrou facinho. E com poucos dias ele já começa a enraizar. E existe um outro método de propagação de plantas que pode ser feito em plantas suculentas, que é a estaquia de folha. Quem já ouviu falar que algumas plantas se multiplicam apenas com uma folhinha? Que o caso mais comum são das suculentas, né?
Então, toda planta que tem as folhas mais suculentas, mais gordinhas, são consideradas plantas do grupo das suculentas. Então, tanto essas mais comuns, quanto a flor de maio, né, ou flor de seda, e a violeta também são consideradas plantas suculentas. Então, tanto essa suculenta pega por uma folhinha, só da gente tirar uma folhinha aqui embaixo, a gente vai lá embaixo, balança, até sair uma folhinha. Então, essa daqui já está enraizada, olha só, é só deixar em cima da terra, não precisa enterrar, que ela já começa a emitir raiz e um novo broto. No caso da violeta, a gente vai lá embaixo também, tira uma folhinha, lá embaixo, na haste lá embaixo, pode deixar na água enraizando, ou se não, enfia dentro da terra. Essa daqui já está fixa, ó, ela já enraizou lá dentro, então vai virar outra mudinha. A flor de maio, a mesma coisa, só que é interessante a gente pegar com no mínimo 2 ou 3 gominhos e parte dela, da primeira folhinha, a gente enfia dentro da terra, que ela começa a enraizar. Então, essa violeta aqui, ela não tá muito bonitinha, porque eu me mudei há pouco tempo e eu ainda não sabia direito como que era a luminosidade do lugar que eu tinha colocado ela. Então, ela deu uma queimadinha. Mas ela tá saudável, as folhas aqui do meio estão nascendo bem verdinhas. Daqui a pouco eu vou fazer a poda de limpeza, vou tirar todas essas folhas que estão manchadas. Então, essas 3 que eu mostrei para vocês, a gente consegue fazer a propagação por folha, assim como essa daqui também. Se a gente tirar uma folhinha dela e deixar em cima da terra, ela também já começa a enraizar e gerar um novo brotinho. Depois essa folhinha vai secar e a mudinha vai continuar se desenvolvendo em cima da terra. No caso dos cactos, para a gente fazer uma multiplicação por estaquia de um cacto desse daqui, a gente pode vir em qualquer parte dele e fazer uma poda, mas o interessante é que seja aqui, no entrenó. Então, se a gente cortar aqui, essa estaca vai soltar, a gente passa uma canela para cicatrizar e enfia dentro da terra. Reparem que essa parte de baixo aqui foi feita por estaca. Então, olha só, né? Aqui na parte de cima, ela desenvolveu 3 novos brotos a partir de uma estaca. Então, essas 3 mudinhas aqui, esses 3 hastes aqui, dariam 3 mudinhas. Porém, se eu cortar aqui no meio e passar a canela, ela também pega. E aí, a parte que vai ficar, ramificaria para os 2 lados. No mesmo caso dessa outra suculenta, se eu podar aqui e plantar essa haste, ela também pega e aqui ramificaria. Outro tipo de propagação por estaquia é a estaquia de ponteiro, que é feita em plantas não lenhosas, herbáceas mais fininhas, que é o caso de algumas ervas aromáticas. Aqui a gente tem a lavanda. Então, no caso dela, a gente cortaria uma pontinha de cima. Então, se eu cortar uma pontinha aqui de cerca de 10 centímetros e colocar para enraizar, ou se não, colocar direto no potinho de muda e regar todos os dias, ela vai pegar. Então, eu viria com a tesourinha e cortaria aqui. Porém, eu não vou cortar para mostrar para vocês, porque ela está nascendo flor. Então, quando a planta está florindo, não é interessante a gente mexer nela, nem mesmo para adubação. É importante a gente deixar a planta quietinha, deixá-la desenvolver, dar as flores e depois fazer a poda e a manutenção que tiver que fazer.